Olá, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, cujo título é A Igreja e a Relevância para a Adoração Verdadeira no Culto. Irmãos, a nossa lição de hoje é a segunda lição do terceiro trimestre de 2024 da revista Igreja, e aí vem muita coisa depois que eu ainda não memorizei, porque o nome da lição, da revista e de cada tema, de cada lição, irmãos, os nomes são muito grandes. Inclusive, eu acho até um pouco desnecessário, eu nem consigo entender muito bem o que o autor quis dizer com esse nome aqui, tá? O conteúdo tá muito bom, mas o nome tá muito confuso. Mas, enfim, o que importa é o conteúdo, não é verdade? Não adianta nada você ter uma bela embalagem do bombom e o bombom ser ruim. É melhor você ter uma embalagem ruim e aquela trufa deliciosa, não é verdade? Então vamos continuar. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês acerca da divisão da revista. A revista, irmãos, ela foi dividida em 3 tópicos, tá? O culto é relevante porque é bíblico, o culto é relevante para a comunhão e elementos centrais do culto. Eu quero fazer uma crítica também à escolha das expressões utilizadas. Em primeiro lugar, esse primeiro tópico aqui, o culto é relevante porque é bíblico. Irmãos, ele até fala um pouco de culto, assim, mas muito pouco. O pano de fundo aqui é o seguinte: ele quer falar acerca dos desigrejados e quer combater esse movimento através de 2 linhas argumentativas. A primeira linha argumentativa eu não concordo e a segunda linha argumentativa eu concordo e muito, tá bom? A primeira linha argumentativa, eu vou dizer que é a linha argumentativa templista. O que é a linha argumentativa templista? Ele defende que a igreja precisa estar junta por causa dos textos bíblicos que falam acerca do templo. Então, nesse aspecto, eu não concordo, tá? E eu vou mostrar por que essa linha argumentativa não é boa, ela não se sustenta biblicamente e historicamente. Por outro lado, nós temos também os argumentos relacionados à necessidade da comunhão. E aqui o autor da nossa revista tirou de letra, tá bom? Então nós vamos abordar esse segunda linha argumentativa e também vamos fazer complementos a ela. E eu tenho certeza que vai ser muito edificante para o povo de Deus que está nos assistindo e também para os seus alunos. Em segundo lugar, o culto é relevante para a comunhão. Aqui, irmãos, ele está falando basicamente de comunhão. Então é um tópico muito bom, mas que não tem muita correlação com o título escolhido, tá? Então eu coloquei aqui embaixo esse tópico como a importância da comunhão. Depois, como ele fala um pouquinho do culto no sentido mais espaço, eu vou ajustar essa questão falando sobre o culto também, só que em tópicos próprios, tá? Bem curtinhos, mas em tópicos próprios. Então, ó, no primeiro tópico da revista, eu vou abordar falando dos mesmos assuntos, só que de uma maneira um pouquinho diferente, mas é usando os mesmos textos bíblicos ali. Depois, o segundo tópico também tem um correspondente, só que eu vou falar especificamente da comunhão e sobre o culto eu vou usar 2 tópicos bem rapidinho para falar sobre o culto. E por fim, o terceiro tópico deles, que equivale ao terceiro meu aqui, são os elementos centrais do culto, que é a palavra, a oração coletiva e a adoração coletiva. Eu vou seguir exatamente a estrutura da revista, tá bom? Então, a estrutura minha, acho que acredito que está 90% semelhante à da revista, tá? Eu só tenho essas 2 criticazinhas aí bem superficiais para fazer. A primeira é acerca dos títulos utilizados, tanto da lição como também dos tópicos, como também a crítica relacionada à linha argumentativa templista para combater o movimento de desigrejados, que é o pano de fundo do primeiro tópico da nossa lição, tá? Então eu vou combater o que eu chamo aqui, entre aspas, de desigrejamento, mas a partir de uma segunda matriz que também está na revista, que é acerca da necessidade da comunhão. Acho que essa linha argumentativa é a linha que se sustenta do ponto de vista bíblico, teológico e histórico. Então vamos iniciar a nossa exposição de hoje, mas antes eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, você que ainda não curtiu, você que gosta das nossas aulas, você não precisa nos ajudar nesse primeiro momento com nada. A gente não está pedindo ajuda, contrapartida nenhuma de vocês. Mas se você puder e quiser que esse trabalho chegue até mais pessoas, deixa o seu comentário aqui, fala o que você achou, fala um ponto da aula que você discordou. Isso é bom que gera uma interação entre os irmãos. E por fim, compartilhe essa aula com seus amigos, com seus alunos, com os seus colegas de aula também, outros professores, para a gente tentar chegar no maior número de pessoas que a gente puder. Então eu conto também com a ajuda de vocês, vocês que nos seguem. E você que ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, né? Mais de 35% das pessoas que assistem às nossas aulas ainda não são inscritas. Vamos fazer uma campanha agora nesse vídeo para a gente chegar aos 25 mil inscritos.
Já estamos em torno ali de 24.600. Eu acredito que nós vamos conseguir 400 inscritos só nessa lição de hoje com a sua ajuda. Então vamos iniciar então logo após a vinheta. Vamos iniciar então, meus irmãos. Primeiro, tópico 1. Desigrejamento, argumentos templistas, que são argumentos para combater o desigrejamento. No entanto, são argumentos com os quais eu não concordo, e eu vou explicar por quê. E depois os argumentos relacionados à necessidade da comunhão, que estão na revista também, tá? E que são os argumentos que eu acho que são os verdadeiros argumentos contra o desigrejamento. Então nós vamos expor os argumentos templistas, os argumentos de comunhão, da necessidade da comunhão, e vamos reforçar esse segundo aqui como os argumentos mais importantes para combater esse movimento de desigrejados no nosso país. Então vamos estar começando agora nesse momento, falando acerca dos desigrejados. Irmãos, o que são os desigrejados? São aquelas pessoas que se identificam como crentes, como servos de Deus, como evangélicos, mas que não frequentam nenhuma igreja evangélica. Esse movimento, ele corresponde a uma das maiores denominações do país, acredite se quiser, tá? Nós temos um número muito expressivo no Brasil de desigrejados, e essas pessoas deixam de congregar, irmãos, por diversos motivos. Alguns pararam de congregar porque estão feridos, se sentem feridos com a igreja, ou porque foram vítimas de um abuso religioso de um líder. O líder explorou demais, e aí no final das contas, ela percebeu que estava trabalhando não para Cristo, mas para uma liderança específica. Isso acontece, irmãos. São lideranças que enriquecem com base no ministério, e as pessoas que estão em volta se desdobram em 2, em 3, em 4 para trabalhar na obra do Senhor, pensando que estão fazendo para Deus, mas estão construindo impérios humanos. Então as pessoas às vezes se frustram com isso. Nós temos também pessoas que perderam o hábito de ir para o culto. Acontece muito quando a pessoa às vezes se muda, e aí muda de igreja, e quando chega na igreja nova, ela não tem o mesmo engajamento que ela teve na igreja anterior. Eu costumo orientar alguns amigos quando, por exemplo, vão mudar de igreja, ou mudar de bairro, ou mudar de cidade, para eles imediatamente visitar todas as igrejas desse bairro, dessa cidade nova, tá? Todas, ver com qual o Espírito Santo falou mais no coração dela para ficar, e aí de cara se apresentar para o pastor e falar: pastor, eis-me aqui, estou vindo para trabalhar, pode contar comigo. Para a pessoa não cair nesse limbo, porque quando ela é nova no lugar, as pessoas não reparam muito ela, não contam muito com ela. E ela acaba se acostumando em não fazer nada. E aí acaba também, como não está fazendo nada, também não sente tanta responsabilidade de estar sempre nos cultos. E, por fim, acaba, de uma certa maneira, sendo negligente com a comunhão. Então, pessoas que perderam o hábito, estão frequentando, são frequentadores de igreja de modo eventual, mas não tem nenhum compromisso com a comunhão com os irmãos, de servir, de ser servido. Depois nós temos aquelas pessoas que não sabem valorizar a importância da comunhão. São verdadeiros consumidores de culto. Então, se ele acha que o culto vai ser legal, ele vai. Se tem um evento, ele vai. Mas, tirando isso, ele não aparece. É como um consumidor de um filme. Você só vai no cinema se você acha que o filme vai ser bom. Se você está desconfiado que o filme não vai ser bom, você não vai no cinema. Certo? Você não vai no teatro assistir uma peça que você não acha que vai ser boa. Então, da mesma forma, existem consumidores de culto que não valorizam a importância da comunhão, e por causa disso não são capazes de ter um relacionamento constante com o corpo de Cristo. E por fim tem os soberbos. O autor da carta aos Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixeis de congregar como é costume de alguns, antes admoestai-vos uns aos outros. Ou seja, a gente não pode deixar de congregar, mas tem gente que acha que a igreja é ele. Já viu esse argumento? Não, a igreja sou eu. Não, meu querido, você não é a igreja. Igreja, a palavra igreja no grego é eclésia. Eclésia é congregação, é assembleia. Então ninguém é assembleia individualmente. Como um cão ou um lobo não é uma matilha. Ele é um cão, ele é um lobo. Ele não é uma matilha. Uma abelha isolada não é uma colmeia, certo? Não é um enxame, melhor dizendo. Uma abelha isolada é uma abelha isolada. Da mesma forma, igreja. Você pode dizer que você faz parte da igreja, que você integra a igreja. Você não pode dizer que você é a igreja, porque ser igreja, o termo ser igreja é um termo coletivo, certo? Então você não é igreja, você é igreja integrante da igreja e não individualmente igreja. É isso que eu quero dizer. Como o lobo não é matilha, o lobo é lobo, tá? Ele é matilha como integrante de uma matilha.
2. Tem gente que não gosta de admoestar e de ser admoestado. Ele vê uma coisa errada, ele não quer falar. Porque é orgulhoso, ele não quer ficar mal com as pessoas, mas ao mesmo tempo não consegue conviver com erro. E aí o que ele faz? Ele não quer permanecer congregando. Outros fizeram uma coisa errada, ou o filho fez alguma coisa errada, a esposa fez alguma coisa errada, e alguém chamou a atenção e ele não gosta de ser chamado a atenção porque ele é orgulhoso. Então ele também não quer congregar por causa disso. Ou não gosta de admoestar, ou não gosta de ser admoestado. E nós temos também os autossuficientes, eles acham que não precisam de ninguém. Quando a Bíblia fala que nós somos totalmente dependentes uns dos outros, certo? E daqui a pouco a gente vai mostrar por que nós temos essa dependência. Então, queridos, o movimento de desigrejados, ele é reforçado por vários motivos, alguns meramente sentimentais ou de hábito, outros baseados em eventuais fundamentações equivocadas. Argumentos contra o desigrejamento. Aqui, irmãos, eu vou falar dos argumentos que são genuínos, você pode utilizar, tá? De maneira clara, porque estão previstos na palavra de Deus. O primeiro deles é acerca de não deixar de congregar, está expresso nas Escrituras. Hebreus 10, 25, conforme eu já citei para vocês. Então, o interesse de Deus é que a igreja congregue. Se você olhar para a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Eles se encontravam todos os dias da semana, no templo e nas casas. Daqui a pouco eu vou mostrar todos esses versículos para vocês. Então, se a igreja primitiva, irmãos, vivia a vida de igreja, a vida de família em Cristo, quem somos nós para achar que não precisamos ter vida de igreja, não precisamos ter essa comunhão que eles tinham? Então, queridos, não podemos deixar de congregar, tá? Segundo lugar, porque sem congregar, nós não podemos ter crescimento espiritual. Não existe maturidade espiritual sem congregar. Não existe. Por quê? Em primeiro lugar, porque você só vai crescer espiritualmente, depois leia um texto, tá? Você só pode crescer, ou seja, crescer no Novo Testamento significa amadurecer, tá? Você só vai crescer espiritualmente, você só vai amadurecer, se tornar um servo de Deus maduro, se você estiver submisso, entrando em contato com os múltiplos ministérios da igreja, principalmente os 5-chave: apostolado, o profético, o pastoral, o de ensino e o evangelístico. Se você não tiver em contato com os 5 ministérios-chave, você não vai crescer, porque esses ministérios são fundamentais para o crescimento, e aqui crescimento, mais uma vez, é amadurecimento do corpo. Tá? Isso aqui tá claro. Então, Deus deu os ministérios querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou seja, para que cada um tenha o seu próprio serviço. Para que cada um tem que ter o seu próprio serviço? Para a edificação do corpo de Cristo. Quando você está servindo e você está sendo servido pelo corpo de Cristo, pelos múltiplos ministérios, você se desenvolve. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão teleios, perfeito aqui é teleios. Teleios significa maduros, à medida da estatura completa de Cristo, porque ser maduro é ser semelhante a Jesus. E aí vem o 15, ou melhor dizendo, o 16, falando do corpo, do qual de Cristo todo o corpo bem ajustado, olha só como está escrito, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Então, quando é que o corpo se desenvolve? Quando nós estamos assim, juntos, ligados, todas as partes funcionando. É assim que o corpo se desenvolve. É muito fácil, irmãos, você subtrair um tijolo de uma pilha de tijolos. É muito fácil. Tá? Que tá passando, você pega ali e leva. Agora, é muito difícil você subtrair um tijolo de uma parede construída. E por quê? Porque ali, quando o tijolo está na parede, ele está preso, ele está bem vinculado. Então, é muito mais difícil você pegar um tijolo, arrebatar um tijolo de uma parede do que de uma montanha de tijolos soltos. Então, quando a gente está preso, a gente edifica o corpo de Cristo, a gente se desenvolve, a gente amadurece, porque um serve ao outro com o seu ministério, isso faz a gente crescer. Então, se a gente está fora desse contexto de comunhão, de serviço recíproco, a gente não vai amadurecer. Por quê? Porque a Bíblia fala que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então, se eu quero ter acesso ao Espírito Santo, eu preciso entrar em contato com todos os irmãos que são usados pelo Espírito Santo. Caso contrário, eu não vou ter acesso ao que o Espírito Santo está fazendo por intermédio deles. De modo que
esse texto é muito claro, no sentido de que para eu desenvolver, para eu amadurecer, para eu ser varão perfeito, varão maduro, para eu ser teleios, eu preciso me submeter aos ministérios chaves da igreja, que são os 5, depois aos ministérios de cada um dos santos, e aí sim, quando todos trabalham, nós temos a edificação do corpo de Cristo e o amadurecimento da igreja. Depois, um outro motivo é que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Não foi isso que Jesus disse? Irmãos, Jesus é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas quando ele diz assim, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, é porque ele se manifesta de um modo diferenciado na reunião coletiva. Quando as pessoas estão juntas, buscando ao Senhor no seu coração, isso dá acesso a uma presença de Deus que só se manifesta na comunhão, que não se manifesta na individualidade. Na individualidade, você vai ter uma experiência com Deus. Na coletividade, você vai ter uma outra experiência de outro nível. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Quando eu estou sozinho, Jesus não está? Jesus também está, mas é num grau de intensidade diferente. Outra coisa, você vai encontrar na Bíblia várias mutualidades. É quando a Bíblia fala de uns aos outros. Fala assim, ensinai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, admoestai-vos uns aos outros. Você vai ver vários uns aos outros na Bíblia, vários, amai-vos uns aos outros, tá? Mais de 25. Como é que você vai exercer isso fora da comunhão do corpo? Você não vai exercer mutualidade, você vai ser omisso e você também não vai estar ao alcance das mutualidades exercidas pelos demais irmãos. Outra coisa, não há unidade sem comunhão. Eu costumo dizer, e eu não vou esmiuçar isso aqui nesse vídeo, mas Jesus orou, Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Eu oro para que eles sejam um também. Só que, irmãos, para você chegar na unidade, você precisa ter paz. Então, por isso que a gente tem que seguir a paz uns com os outros e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Porque sem paz você nunca vai ser um. Se você está brigado, depois você tem que ter comunhão, que é ter em comum. É ter momentos em comum, é ter refeições em comum, é ter caminhadas em comum, viagens em comum, é estar junto, tá? Por quê? Porque a comunhão vai gerar o terceiro passo, que é a união. A comunhão vai gerar a união, que é o prazer de estar junto. Depois, a união vai gerar a unanimidade. Paulo fala para a gente pensar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, ter o mesmo sentimento. Então, a partir da união, a gente desenvolve a unanimidade. E aí, depois da unanimidade, com Cristo, a gente desenvolve a unidade, que aí já é algo sobrenatural. Já não é mais algo natural, porque também Cristo tem que integrar essa unidade. E essa unidade é no Espírito, certo? Essa unidade é no Espírito, como Efésios capítulo 4 diz. Então, queridos, quer chegar no cumprimento da vontade de Deus para sua vida, que é a unidade com o corpo dele, você precisa passar pela fase da comunhão. Se você não passar pela fase da comunhão, você nunca vai chegar lá. E no próximo passo, é porque, irmãos, estar junto com os irmãos é fundamental para a gente ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 fala para a gente não se embriagar com vinho, que há contenda, mas para a gente se encher do Espírito. E aí ele diz como nós devemos nos encher do Espírito, utilizando verbos no gerúndio, falando, cantando, dando, sujeitando. Então ele vai falar o como, o modo, através de verbos no gerúndio. Vamos lá, primeiro modo, para a gente se encher do Espírito. Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo está falando de quê? Adoração coletiva. Meu irmão, você sabe que quando você chega num ambiente onde a presença de Deus está patente, você pode ter chegado mais desligado que tu pode chegar. Você vai sentir também. Por quê? Porque Deus, quando ele se manifesta na coletividade, ele não se manifesta apenas em cada coração, ele se manifesta no ambiente. Como aconteceu na inauguração do templo, que a glória do Senhor desceu sobre a casa e os sacerdotes não puderam se conter de pé. Eles não aguentavam ficar de pé. Porque a manifestação não é nos indivíduos, é no ambiente. Então, nesse ambiente de adoração, quando a gente está nesse ambiente de adoração, a gente acaba alcançando um dos meios de ser cheio do Espírito. Um outro meio, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui, irmãos, é adoração individual. Então dá para buscar o Espírito Santo com adoração individual também. O que não dá é para só buscar o Espírito Santo com adoração individual, certo? Porque ele está falando aqui de 4 meios. Você não vai ficar num só. Em terceiro lugar, dando graças por tudo ao nosso Senhor. Então é ter gratidão incondicional. Também é um meio de você buscar ser cheio do Espírito.
E por fim, sujeitando-se uns aos outros no temor de Deus. Como é que você vai se sujeitar uns aos outros se você não convive? Se você não tem comunhão? Se você não tem relacionamento? Então, esses são os 4 modos para a gente se encher do Espírito, tá? Então a gente se enche do Espírito na adoração coletiva, na adoração individual, na gratidão incondicional e na submissão recíproca. Depois, mais um motivo para você não ser um desigrejado. É porque a igreja primitiva, que é o nosso modelo, vivia em intensa comunhão. Eles permaneciam unânimes no partir do pão, na comunhão, eles partiam na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, eles estavam todos os dias juntos, eles se reuniam todos os dias, tanto no templo quanto nas casas. Você vai encontrar isso em Atos 1, em Atos 2, em Atos 3, em Atos 4, em Atos 5. Você vai achar isso em toda a Bíblia, tá? Então, olha quantos motivos nós temos para não sermos desigrejados. Olha quantos motivos. Até porque, irmãos, como é que você vai querer o noivo sem se tornar a noiva? E como é que você vai ser a noiva sem estar junto com as outras partes da noiva? É um membro butado, certo? Não tem como, né, irmãos? E agora, irmão, vamos passar para os argumentos templistas, que são os argumentos que foram utilizados em maior volume pelo nosso comentarista no tópico 1. Alguns desses comentários aqui que eu fiz acerca dos motivos, alguns deles, não todos, tá? Estão no tópico 2, tá? Alguns. A maioria aqui, na verdade, eu acho que foi eu que acrescentei. Mas é bom que complementa a sua aula, tá? No tópico 1, ele foca mais nos argumentos templistas, que eu vou apresentar e depois vou criticar, tá bom? Primeiro, ele aponta vários textos ao longo de toda a revista do Antigo Testamento, falando acerca da importância do templo. E aqui, queridos, eu vou entrar aqui com vocês no Salmo 121, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou então o Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha que textos lindos. Esse aqui fala de comunhão. Eu esqueci de tirar ele daqui. Salmo 26, 8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Está falando do templo, irmãos. E aqui o 84, 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Olha quantos textos, assim, quantos salmos lindos falando acerca do prazer do salmista de estar na casa do Senhor. E o próprio Deus falou isso para Salomão. Salomão, eu vou repousar meus olhos sobre este lugar, Salomão. E quando vocês orarem aqui neste lugar, ou voltados para esse lugar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então o meu nome vai estar neste lugar e os meus olhos estarão sobre este lugar. Então Deus escolheu Jerusalém, irmãos. E lá no período do deserto, Deus já tinha usado Moisés para falar que ele, em primeiro lugar, a lei do altar, que só poderia ter um altar em Israel, não poderiam ter 2. E aí vem a condenação aos lugares altos, que eram altares feitos em montes. Tá? Por que que Deus queria centralizar o culto? Por causa da degeneração do paganismo. Por causa da degeneração do culto ao Senhor em sincretismos, que adoravam o Senhor e ao mesmo tempo adoravam outros deuses. Então Deus deu uma lei lá para Moisés acerca da unificação do local de culto. Em segundo lugar, Deus falou também para Moisés que escolheriam um lugar específico para ali fazer repousar o seu nome. Então, Deus, quando Salomão constrói o templo, Deus fala para Salomão, Salomão, eu escolhi este lugar. Vocês construíram, mas eu escolhi esse lugar para fazer repousar o meu nome. Então, irmãos, existe um dever de todo judeu, pelo menos ali nas 3 grandes santas convocações, que eram Páscoa, Pentecostes e Tendas, deles comparecerem a Jerusalém. Para não comparecer, eles tinham que ter um motivo muito bom. Se eles não tivessem esse motivo muito bom, eles tinham o dever de comparecer, porque eram santas convocações. E aí o nosso comentarista, ele usa esses textos que falam acerca da importância do templo, tá? No Antigo Testamento. E fala também como a igreja primitiva se encontrava no templo. Como eu disse para vocês, eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, tá? E nas casas, tá bom? Aqui tá no templo, nos versículos seguintes fala das casas também, tá? Fala também que eles iam orar para o templo, foi nesse episódio que Pedro e João curaram aquele aleijado na Porta Formosa. Fala também que eles realizaram muitos prodígios e sinais ali no pórtico de Salomão, no alpendre de Salomão, que era um dos alpendres que ficavam ali no pátio exterior do templo. Depois nós temos,
quando eles foram presos, o anjo do Senhor liberta Pedro e João e fala para eles irem pregar no templo novamente. E também fala aqui, mais uma vez, que todos os dias eles estavam no templo e nas casas. E não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Então você observa que eles estavam no templo e nas casas, então eles tinham uma vida de frequência no templo. E aí o que algumas pessoas fazem? Eles pegam esses textos bíblicos para mostrar que a igreja tem que frequentar o templo, porque no Antigo Testamento você tem vários textos falando da importância do templo, e no Novo Testamento você vê que a igreja primitiva frequentava o templo. Qual o problema, irmãos, desse texto? É que ele se esbarra no que Jesus falou para a mulher samaritana. O que Jesus disse para ela? Ela perguntou, mestre, eu vejo que tu é profeta, e eu queria saber se quem está certo, os judeus ou o nosso povo? Porque o nosso povo fala que a gente tem que adorar aqui no Monte Gerizim. Por que o povo falava que eles tinham que adorar no Monte Gerizim, irmãos? Porque os samaritanos tinham brigado com os judeus. Os samaritanos eram o reino do norte, a Judéia é o reino do sul. E dentro do reino do norte, as outras partes do reino do norte se integraram culturalmente ao reino do sul após o cativeiro babilônico, após o retorno do cativeiro babilônico. Mas o território de Samaria, que é mais ou menos ali o território da tribo de Efraim, o território de Samaria, eles, desde a época de Esdras e Neemias, eles mantiveram uma picuinha, uma rixa com a liderança de Jerusalém. E aí, por causa disso, eles não queriam vir adorar em Jerusalém. E aí, o que eles fizeram? Como eles não acreditavam em todo o Antigo Testamento, como nós cremos, eles só acreditavam na Torá, que são os 5 primeiros livros, e lá na Torá nada fala de Jerusalém, até porque quem escolheu Jerusalém foi Davi, certo? Lá fala somente do Monte da Bênção e do Monte da Maldição. O Monte da Bênção é o Monte Gerizim. Então eles definiram que o lugar escolhido de Deus para ser adorado, escolhido por Deus para ser adorado neste local, foi o Monte Gerizim. Era assim que os samaritanos interpretavam. Já os judeus acreditavam que era em Jerusalém. Então, existe uma rixa ali. E a mulher pergunta para ele, mestre, aonde que a gente tem que adorar? Já que eu estou vendo que o senhor é profeta. Em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? Aí Deus fala para ela, está chegando o momento, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adoram. Então, irmãos, já não é mais um local geográfico específico. Agora, a adoração, ela é o lugar da adoração é o lugar onde o adorador está. Aonde o adorador que adora em espírito e em verdade estiver, ali é o local de adoração. E por que ali é o local de adoração? Porque antes os olhos do Senhor estavam voltados para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, conforme está aqui em 2 Crônicas 7. Meus olhos estão direcionados para Jerusalém. Só que na nova aliança, os olhos de Deus não estão voltados para Jerusalém. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Tá vendo a diferença? Antes, vão para Jerusalém para me adorar porque meus olhos estão ali. Agora, eu vou te achar aonde você está, adorador. Então, o adorador ele é encontrado por Deus. Então, o primeiro equívoco é defender uma visão que foi superada pelo próprio Novo Testamento. Mas, Jefferson, os discípulos não adoravam no templo? Irmão, não era exatamente no templo que eles adoravam, tá? Só para vocês terem uma ideia de como funcionava naquela época. Olha só, vou pegar aqui uma tela um pouco mais... Ah, pronto, serve essa daqui. Vou colocar aqui para vocês. O Templo de Jerusalém, que Deus mandou Moisés construir, foi mais ou menos assim. Aqui você tem o átrio, aqui você tem o santo lugar e o santíssimo lugar. Aqui na frente você tem a pia da lavagem e aqui você tem o altar, que era uma churrasqueira grande, né? Dos sacrifícios. Esse aqui é o tabernáculo, tá? O templo, o primeiro templo de Salomão foi feito assim também, de acordo com o modelo do tabernáculo, com quintal só. Só que Herodes, quando Herodes constrói ou reconstrói o templo de Esdras e Neemias, o que Herodes faz? Herodes faz mais um segundo pátio, que era o pátio das mulheres, e depois faz um terceiro pátio, que ficou sendo chamado como pátio dos gentios, na verdade vem até aqui, que ficou sendo chamado de pátio dos gentios. Era nesse pátio aqui que eles se reuniam, e tinha também umas varandas aqui, né, que são chamadas de apêndice, apêndulo. São varandas, tá? São varandas que ficavam aqui no entorno do muro. E o que é que acontecia aqui? As pessoas se reuniam para orar, se reuniam para ler as escrituras, tinha os vendedores aqui espalhados, tá? Tinha os vendedores aqui espalhados.
Então era um local que era como se fosse uma praça pública. Oficialmente, o templo era esse pedaço aqui, tá? Oficialmente, o templo era esse pedaço aqui. Então, quando Atos dos Apóstolos falam que eles estavam no templo, não era aqui dentro, não, tá? Era aqui fora, que é o pátio exterior, que era como se fosse uma praça pública em Jerusalém. Meio que como se fosse, se você olhar a esplanada das mesquitas, você vai ver que tem duas mesquitas ali, na verdade uma nem é a mesquita, é o Domo da Rocha, e a outra é a mesquita, você vai ver um imenso quintal ali. Era como se fosse aquele quintal ali. Então não era tecnicamente o templo. Eles não adoravam dentro do santo, nem muito menos o Santíssimo Lugar, que só entravam os sacerdotes ali. Então, queridos, primeira coisa, eles não adoravam dentro do templo. Aqui, quando a Bíblia fala que eles iam ao templo, é uma força de expressão. Tá? Tecnicamente, ali não era o templo. Segundo argumento, que essas pessoas só frequentavam o templo porque eles eram judeus. Então a igreja se espalhou pelo mundo e a única igreja que frequentava o templo era a igreja da Judéia, era a igreja de Jerusalém. Por quê? Em primeiro lugar, porque eles eram judeus. Se eles não fossem judeus, também podiam frequentar. Então, eles já tinham costume de ir ao templo. Em segundo lugar, porque era uma praça pública. Então era um lugar bom para evangelizar e para se reunir. Então não era a igreja do Novo Testamento que se reunia no templo, era exclusivamente a igreja de Jerusalém. E outros argumentos também contrários a essa ideia é que, além de que só os irmãos de Jerusalém que frequentavam o templo, é que as igrejas fora de Jerusalém não frequentavam, não tinham templo nenhum, eles só se reuniam nas casas ou em locais públicos. Por exemplo, escola de Tirano em Éfeso. Escola de Tirano não era um espaço alugado, era um lugar público. Tá? Por que eles se reuniam em local público? Para conseguir juntar todo mundo. Que nas casas não dava para juntar todo mundo. Depois nós temos também mais um argumento. A igreja primitiva passou 3 séculos sem construir um templo sequer. Ela não tinha um templo sequer. Está mais do que comprovado pela arqueologia. Parece que o primeiro templo surgiu lá para a segunda metade do século III, ou seja, depois de 250 depois de Cristo. Então, na fase áurea da igreja, eles não precisaram de templo. E agora o templo é fundamental? Não tem cabimento, né? Próxima, em relação ao local geográfico, Deus falou que ia fazer repousar o nome dele em um único lugar. Ele proibiu a adoração em outros lugares. Só um local poderia ser utilizado, por exemplo, para ter o altar. É por isso que você não vê mais judeu sacrificando desde que o Templo de Jerusalém foi destruído pelo Império Romano. Você não vê mais sacrifício dos judeus. E por que você não vê? Porque na cabeça deles, e é o que está na Bíblia, só existe um local para a realização do culto, que é naquele lugar ali em Jerusalém onde está hoje o Domo da Rocha e a mesquita lá muçulmana. Então, queridos, se a gente pensar que tem que ter templo, só pode ter um, que é o de Jerusalém. Não pode ter 2, nem 3. Quanto mais a quantidade que a gente acha que tem. 7º lugar, no Novo Testamento, nós somos o templo. Paulo deixa isso muito claro. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. E por fim, por que a gente tem a necessidade de chamar os salões que a gente constrói, que são muito úteis, e eu não estou menosprezando, eu sou frequentador, irmãos. Eu vou chamar aqui de templo para facilitar na linguagem, né? Mas o certo é o salão, tá? Por que eu sou frequentador? Porque eu acho de suma importância a gente se reunir, de estar junto, mas pelos argumentos da comunhão e não pelos argumentos da localidade geográfica. Poderia ser em qualquer outro lugar. Poderia ser numa praça, poderia ser nas casas, poderia ser em qualquer outro lugar. Desde que o povo de Deus se reunisse com periodicidade. Tá? Não fosse alguma coisa só de vez em quando, nunca. Então, eu sou frequentador, só que com uma observação. Eu não vou por causa do templo, porque o lugar que eu frequento não é templo, não é igreja. Igreja são as pessoas e templo é o de Jerusalém. Ou nós, que nós somos templo do Espírito Santo. O local onde eu vou para me reunir com o povo de Deus, com a igreja, é um salão, tá? Por que é importante, irmãos, reforçar isso? Por quê? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que transformam, que fazem com que a identidade dela de servo de Deus fique vinculada ao local geográfico. De qual igreja você é? Quando você pergunta de qual igreja você é, ela vai dizer, eu sou da igreja tal. E por que ela acha que é da igreja tal? Porque ela frequenta o templo tal. Por isso que ela é da igreja tal. Isso faz com que a gente tenha muita mentalidade de tribo, tá? Isso é uma mentalidade religiosa. Essa ideia de que
O meu relacionamento com Deus depende de um local específico. E se a gente não bate nessa tecla, irmão, as pessoas acabam desenvolvendo essa mentalidade. Então elas nunca vão buscar orar para ser cheia do Espírito Santo em casa, num ponto de pregação, numa célula, num aniversário, num café da manhã com os amigos. Porque lugar de ser cheio é num congresso, é numa consagração. Quando, na verdade, isso é uma mentalidade templocêntrica. Irmão, se a gente tem condições de construir belos prédios, confortáveis, estruturados, vamos construir, não é pecado não, eu não estou falando contra. O que eu estou dizendo é que a gente não pode ter a mentalidade templocêntrica. Deu para entender? Sou frequentador de culto, tá? Só para ficar claro. Como interpretar os textos que falam de templo no Antigo Testamento e no Novo? No Novo, eu já expliquei. O objetivo ali é estar junto. E no Antigo? No Antigo a gente vai fazer a mesma interpretação. Alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Agora a gente tem que interpretar isso, alegrei-me como disseram, vamos se reunir para adorar o nome do Senhor. É nesse sentido que a gente tem que interpretar esses textos. É de estar junto, não importa aonde. E vantagens de pensar assim, de ter essa mentalidade não templocêntrica, focado mais na eclésia, na comunhão, na koinonia. Vantagens de pensar assim. País perseguido não tem templo. E a igreja está lá, vibrante, viva. Outra coisa, a gente consegue olhar com outros olhos as nossas reuniões, o nosso culto doméstico, os nossos cultos nos lares, o nosso ponto de pregação, as nossas células. Pastor, mas a gente não tem célula na Assembleia de Deus. Tem, irmãos, com outros nomes. Tá? Encontro nas casas, culto de ação de graça no lar, enfim. Outros nomes. Temos também uma mudança de mentalidade que faz a gente sair de uma mentalidade templocêntrica para uma mentalidade de espiritualidade de eclésia, de assembleia, de comunhão. E aí, quando a gente vai sentar numa mesa de café da manhã com um amigo, a gente está ali como igreja. E aí, daqui a pouco, quando você tem essa mentalidade, o teu amigo está falando, você está ligado com Deus, esperando Deus falar alguma coisa para, de repente, confortar o coração dele ou mover ele de uma direção para outra. Então, isso que o Espírito Santo faz, ele faz em qualquer lugar. Só que às vezes a gente fica ligado no templo, que não é templo, e fica desligado em outros lugares por causa dessa mentalidade templocêntrica. E por fim, a gente acaba dando munição para os desigrejados, porque não se sustenta biblicamente, historicamente, teologicamente. A ideia de que a gente tem que estar junto porque tem que estar num templo, isso não se sustenta. Tá bom? Então esses são os contra-argumentos a essa linha argumentativa contra o desigrejamento baseado numa visão templista. Agora, como eu já expliquei antes, a gente tem inúmeros argumentos bíblicos e consistentes para defender que ninguém pode ser desigrejado, porque a gente não pode ser um membro amputado do corpo. Só que esse argumento templista não é bom. Depois, vamos para o nosso segundo tópico, a importância da comunhão. Aqui, irmãos, está muito parecido com o tópico 2 da revista, tá bom? Vocês viram que aqui no primeiro tópico eu usei uma abordagem mais crítica, agora eu vou seguir mais ou menos o que está ali na revista, só que utilizando a minha estrutura, né, as minhas palavras. Vamos lá, então. A importância da comunhão. Primeiro, a comunhão com Deus. Bom, não vou abordar, tá? Não vou abordar. Até porque a gente só consegue falar coisas substanciais e desenvolver e aprofundar se a gente escolher algumas coisas para não falar. Inclusive, é minha dica para você na sua classe. Tá? Se você gosta de aprofundar alguns assuntos, você tem que escolher alguns subtópicos da revista para você pular. Tem professor que nunca chega no tópico 3. Tá errado. Porque às vezes tem coisas no tópico 3 que são muito mais importantes do que coisas no tópico 2. Você já tem que se planejar pensando assim. Ó, eu vou gastar mais ou menos tanto tempo nesse tópico, tanto tempo naquele, tanto tempo naquele. Se porventura eu passar do horário, eu vou pular esse e esse. Você já tem que ter um planejamento de aula, tá? Então vamos falar agora da comunhão com os irmãos. Primeiro, o Salmo 113, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Depois nós temos 1 João 1,7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Em outros momentos já falei muito para vocês acerca desse texto, da importância de confessarmos os nossos pecados uns aos outros, de andarmos na luz. Depois, Atos 2, 42 a 47, falam que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Eles se viam todos os dias. O texto está aqui, tanto no templo quanto nas casas. E aí, irmãos, eu só quero relembrar de por que a comunhão é tão importante. Primeiro, eu estou mostrando
os textos bíblicos que falam de comunhão, que no grego é koinonia. Agora eu só estou relembrando aqui por que é tão relevante. E como eu já falei tudo isso aqui antes, eu não vou ficar repetindo agora, né, irmãos? E até tem até mais motivos, mas eu só elenquei esses 4 aqui, tá? E também vou colocar alguns que a revista trouxe que eu acho que é importante a gente reforçar. Quais? A comunhão também é importante, além desses textos bíblicos, porque ele alivia da solidão. O ser humano não foi feito para andar sozinho, certo? A ciência define o ser humano como um ser gregário, um ser que depende do relacionamento com outros seres humanos. O ser humano na solidão, irmãos, ele fica deprimido, ele morre antes, sabia disso? Ele morre antes, morre mais cedo. Então, por causa disso, além de aliviar da solidão, como Paulo disse para Timóteo, Timóteo, vem ter comigo. Estou muito sozinho, vem ter comigo. Sua presença vai me alegrar muito. Nós temos também a ideia de que a comunhão ela é terapêutica. Até porque a gente tem a oportunidade de compartilhar as nossas dificuldades, confessar os nossos pecados, pedir conselhos. Como tem mutualidades, um anima o outro. Você sai, às vezes, de uma conversa, de uma comunhão com algum irmão, animado a fazer a obra de Deus, porque ele te inspira. E a gente tem que andar com pessoas inspiradoras. E existem outros motivos também, mas esses daqui são os que estão na revista. Atenção, irmãos. A primeira evidência do declínio espiritual é o comparecimento irregular aos cultos. Isso aqui foi o autor da revista que colocou. E eu coloquei assim, que tem exceções, mas é a regra. De fato, irmãos. Você começa a ver que uma pessoa está ficando mais fraca na fé e tal, quando ela começa a diminuir a frequência nos cultos. Por que eu coloquei que tem exceções? Porque tem pessoas que estão super bem com Deus, mas não estão frequentando regularmente os cultos. Mas é a exceção. Então, se alguém começar a assumir, procura ela, porque provavelmente ela não está bem. Tá? Então, é um sinal de alerta. Se você está frequentando pouco, liga o teu sinal de alerta aí. Vamos para o próximo tópico agora, o culto no AT e no NT, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Esse tópico 3 e o tópico 4 são bem curtinhos, tá? É só porque o autor, ele acaba falando de culto ali meio espalhado no 1 e no 2, e eu juntei essas informações e complementei um pouquinho aqui no 3 e no 4, tá? Vamos lá, culto no NT e no AT. Primeiro, o que é culto, irmãos? Culto é adoração através de um rito. Você pode adorar de várias formas, tá? E, inclusive, você pode adorar através de um culto. Lá no Antigo Testamento, o culto era através principalmente de sacrifício, mas você também tinha culto através de louvores. Por exemplo, os sacrifícios que ofereciam ao sacerdote, mas você tinha os levitas que louvavam dentro do templo. Você tinha o ato de se prostrar, atitudes físicas, certo? Então, o culto é uma forma específica de adoração, que é uma adoração através de um rito, através de uma sequência. O louvor, por sua vez, é elogio. A palavra louvar é sinônimo de elogiar. Então, nós vamos encontrar diversas formas de adoração no Antigo Testamento, algumas vezes na forma de culto, outras vezes na forma de louvor, e também nós vamos encontrar outras maneiras também. Vamos lá. Primeiro, os sacrifícios fora do templo, quer dizer, antes do período do templo, do tabernáculo ali de Moisés. Aí você vê o sacrifício de Abel, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, durante todo o período ali do Gênesis, você vê o povo, as pessoas, os homens e mulheres de Deus sacrificando ao Senhor. Depois você tem um culto dentro do templo, depois da construção do tabernáculo. Claro que você vai ter alguns sacrifícios fora, principalmente no Reino do Norte, tá? Como, por exemplo, no caso do desafio que Elias fez aos profetas de Baal, que o sacrifício foi feito lá no Monte Carmelo. Depois, ainda dentro do templo, nós temos os sacrifícios santos, que eram feitos periodicamente. Você tinha um sacrifício diário, você tinha um sacrifício semanal, que era no sábado, você tinha um sacrifício... E aqui, irmãos, tem um diário que é o básico, tá? E depois tem os especiais. O do sábado era especial, o mensal, que era na lua nova, era também um sacrifício especial, e você tinha o anual, que na verdade eram os anuais, que eram nas festas sagradas. Os sacerdotes tinham que ser santos também, ou seja, seguir todo o rigor do que estava previsto na lei. Você tinha também instituído por Davi os turnos de adoração dos levitas. Você tinha as orações do templo, a gente encontra mais essa referência lá no Novo Testamento. E também você tem, fora do contexto do templo, alguns cânticos, cântico de Miriam, de Moisés, os salmos. Você tem orações de adoração também no Antigo Testamento. Você tem também o louvor de anjos, como Isaías capítulo 6, que fala que os serafins ficavam chamando o Senhor de santo, santo, santo. Você tem também a adoração de Davi, várias vezes que Davi adorou ao Senhor. E aqui são apenas alguns exemplos para vocês verem a quantidade de referência de culto e de adoração no Antigo Testamento. Você também tem um culto no NT.
aqui no culto do NT, você tem salmos, hinos e cânticos espirituais, e você tem também cânticos do Novo Testamento, por exemplo, aquele texto que diz que, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Então esse texto aí de Filipenses 2, 5 ao 11, se você olhar nas traduções mais modernas, vocês vão ver que o texto anterior está assim, ó, no formato de prosa. O texto posterior está no formato de prosa. Mas esses versículos estão no formato de verso. Por quê? Porque a teologia identifica aquilo ali como um cântico. Você vai ver também Paulo, lá em Romanos capítulo 11, no finalzinho, ó, com profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Aquele texto também você vai ver em traduções mais modernas no formato de verso, tá? Não no formato de prosa. Por quê? Porque a teologia identifica aquilo ali como se fosse, e provavelmente foi, um cântico que ele está transcrevendo. Então você vai encontrar vários desses cânticos no Novo Testamento. No livro de Lucas, você vai ver o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos e tantos outros cânticos espalhados. Então a Bíblia, irmãos, ela é repleta de cânticos de adoração. Se você for para Apocalipse, aí 20% do livro de Apocalipse são cânticos de adoração ao Senhor. Quarto tópico, o culto racional. Aqui também a gente vai passar bem rapidinho para a gente colocar aqui alguns textos que falam sobre o culto racional. Paulo fala sobre isso, né, irmãos? Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não, desculpe, irmãos. Ele começa no 1 dizendo que ele roga a gente que a gente apresente o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E essa expressão culto racional não é culto com a razão. Para o grego, existe uma oposição entre racionalidade e sentimento. Para o judeu, não. Então, para Paulo aqui, o culto racional não é o culto da razão. Para Paulo, o culto racional é um culto inteligente, um culto que funciona, um culto que Deus recebe. Por quê? Porque existem vários cultos no Antigo Testamento que Deus não recebeu. Como, por exemplo, Isaías capítulo 1. Deus fala para o povo de Israel, olha só, eu estou cansado das vossas conferências, vossas luas novas, vossos sábados, vosso sacrifício diário, eu estou cansado das vossas festas. Eu não suporto mais. O que eu quero mesmo é justiça com o órfão, com a viúva, com o pobre. Então aí, ainda que os seus pecados sejam negros, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a escarlate, eles vão ficar puros e limpos como a lã. Então Deus fala para eles qual é o verdadeiro culto que ele quer. Ele não quer sacrifício, ele quer vida de obediência. Depois nós encontramos também em Isaías 29:13. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Jesus cita esse texto lá no Novo Testamento. Depois temos Salmos 50 e 51, onde está escrito que Deus não se compraz de sacrifícios humanos, o que ele quer é um coração quebrantado e contrito ao qual ele não despreza. Ele quer o que está aqui dentro. O que tem do lado de fora tem relevância quando o que tem do lado de fora é reprodução do que tem do lado de dentro. Se o lado de fora estiver isolado, ele não serve para nada. Depois nós temos o texto que fala do verdadeiro jejum, também, salvo engano, lá no profeta Isaías, que ele fala acerca de qual é o verdadeiro jejum, que é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Então, irmãos, o nosso verdadeiro culto racional é um culto que tem uma vida de obediência, mais um coração de adorador. Não basta praticar os ritos. Como também, outro ponto que é interessante é que você tem que compreender a mente de Deus, irmãos. Deus não procura adoração. Deus tem adoração no céu. Deus procura adoradores. Quando Jesus falou para a mulher samaritana, ele não disse que Deus está à procura de adoração. A Bíblia fala que Deus está à procura de adoradores. Então, queridos, isso está bem claro aqui. Você tem que ficar atento, tá? Você tem que ficar atento para o que Deus falou. Por exemplo, o caso de Abel. A Bíblia não diz que Deus se atentou para o sacrifício de Abel. A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e a sua oferta. Porque Deus queria o coração. A mulher cananeia, quando ela veio adorar o Senhor, ela chamou ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que ela era cananeia. Ela dizia, Jesus, filho de Davi é o Messias, é o rei de Israel. Quando ela está falando Jesus, filho de Davi, ela está falando Jesus, rei de Israel, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que Jesus ignorou ela. O cego, Bartimeu, quando ele chamou Jesus, filho de Davi, Jesus mandou chamá-lo.
Ela estava perturbando Jesus, filho de Davi, mas ele não deu nenhuma confiança. Por quê? Porque que ela estava dizendo? Jesus, rei do país aqui do lado, tenha misericórdia de mim. Quer dizer, ela pegou, provavelmente, de outra pessoa essa forma de adoração e tentou imitar a adoração do outro. Só que Jesus ele não procura a palavra de elogio, ele procura o coração de quem elogia. E aí a Bíblia diz que quando ela estava gritando, ele ignorou. Mas depois que ela se prostrando adorou e disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente demoniada. Depois que ela se prostrou, aí Jesus fez um milagre na vida dela. Por quê? Porque agora já não é mais adoração imitada, agora é do coração dela. Então, queridos, Jesus não está preocupado com a forma, não está preocupado com a forma. Isso foi reforçado também no Salmo 51 por Davi, que ele quer um coração quebrantado e contrito, ao qual ele não despreza. Então Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. E aí eu nem vou falar esse subtópico aqui não, eu vou direto para o último tópico da nossa lição, da nossa exposição. Elementos centrais do culto. Aqui, irmãos, a revista está bem caprichada, tá? Tem umas referências muito boas nela. Eu vou fazer só algumas complementações. Em primeiro lugar, como é que era o culto da igreja primitiva, irmãos? Paulo fala indiretamente sobre isso. Ele está falando acerca de como o dom de profecia é superior ao dom de línguas quando não há intérprete, porque é melhor falar 5 palavras que todo mundo entende do que falar 1000 que ninguém entende. Porque o objetivo do culto, além de adorar a Deus, é também a edificação recíproca. Como é que eu vou edificar você se você não está entendendo o que eu estou falando? Então, eu primeiro tenho que ser inteligível. As pessoas têm que compreender o que eu falo. Para depois eu pensar em oferecer algo para Deus. A primeira coisa é as pessoas que estão ali ser edificadas, tá? Então não adianta ficar falando muito em língua coletivamente se eu não estou ali só para adorar a Deus individualmente. Individualmente eu posso ficar falando em língua, mas coletivamente eu tenho que falar coisas que vão ajudar a edificar as outras pessoas também. É uma preocupação vertical do homem para com Deus e horizontal do homem para com outro homem. Por isso que Paulo fala, não proibais falar em línguas. Quem quiser falar, fale consigo mesmo, com Deus. Você não pode ficar prestando o teu culto vertical sem se preocupar com o teu culto horizontal. Você tem que ter uma preocupação com as pessoas, certo? Por isso que eu sou meio implicante, tá? Com relação a quem vai louvar, quem vai pregar, eu sou um pouco exigente. Por quê, irmãos? Pelo menos quando eu estava dirigindo igreja. Porque eu queria que quem tivesse dom de palavra, pregasse. Quem tivesse dom de ensinar, ensinasse. Quem tivesse dom de cantar, cantasse. Eu coloco alguém para cantar que não canta nada, pode ser que, irmão, que de 1 em 1 milhão ela esteja com tanta unção que Deus visite a igreja. Mas na maioria das vezes, canta tudo errado, ninguém consegue acompanhar, canta fora do tom, canta fora do ritmo e mais atrapalha do que ajuda. Vamos ser realistas, irmãos. A gente não tem que desprezar o pequenininho, nem ser exigente demais. Mas a gente tem que entender que o culto é para edificação. Às vezes você vê igreja grande, igreja com centenas de pessoas, com pessoas totalmente despreparadas para pregar por causa dessa mania nossa assembleana de dar oportunidade em cima da hora. Não convida antes para a pessoa poder se preparar, jejuar. Ah, não, mas já tem que estar preparado. Continua assim, assembleano. Continua assim. Continua assim. Entregando um culto mais ou menos. Porque Deus está levantando outras igrejas que estão tendo um zelo maior. E aí acontece, principalmente em grandes capitais, das igrejas da Assembleia de Deus, principalmente as sedes estarem vazias, tá? Principalmente durante a semana, as sedes vazias, precisando chamar congregação para encher sede, tá? Isso aí, em quase todas as sedes do Rio de Janeiro estão assim, tá? Temos que chamar congregação para compor a congregação durante a semana, porque senão a sede fica vazia. Por causa dessa mentalidade. A gente cresceu, mas não desenvolveu a mentalidade. Então bota qualquer pessoa ali de surpresa para pregar. Mas enfim, irmãos, é uma crítica pegando aqui um gancho, que tudo que vocês façam para a edificação. Não pode pensar só no homem para com Deus. O homem para com Deus é em casa. Na reunião é o homem para com Deus e o homem para com os outros homens. Tá bom? E claro, como eu tô falando, nada impede que o pastor sinta de Deus que é para dar oportunidade para alguém que não canta nada. Mas desde que haja um direcionamento específico, não pode ser um hábito. E vamos lá. Então, como é que era o culto lá? Paulo fala, ó, cada um de vós, ou seja, tinha uma participação de todo mundo, uns tem um salmo, que é uma adoração declamada, é algo que perdeu-se, né? A gente não tem o costume de oferecer a Deus uma adoração declamada.
Doutrina, quer dizer, tem ensino no culto. Revelação, que pode ser uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, ou pode ser uma revelação através da palavra. Língua e interpretação. Quer dizer, você pode ter tudo, tem tudo isso no culto. O culto da igreja de Corinto tinha tudo isso. Então tinha louvor, tinha doutrina, tinha revelação, tinha língua, tinha interpretação, tinha tudo. Tá? Você vê que o culto era bem dinâmico. Tá? Não era só uma pessoa falando o tempo todo como se fosse uma aula. Nem louvor, louvor, louvor como se fosse um show. Era equilibrado, tinha várias frentes que giram em torno de 3 pilares: palavra, oração e adoração. E aí o primeiro pilar é a palavra. Irmãos, a santidade de Deus impõe que ele determine formas específicas de adoração. A santidade de Deus impõe isso. Como assim, Jefferson? Irmãos, o próprio Deus instruiu, principalmente ali em Levítico, como que o povo deveria adorá-lo. E quem descumpria sofria as consequências. Por exemplo, lá em Malaquias, Deus reclama do povo que está levando oferta manca, ferida. Não estava levando o perfeito. Deus queria o perfeito, porque ele é perfeito. Deus fulminou os filhos de Eli quando levaram fogo estranho para o templo. A Bíblia diz que no momento da inauguração do templo, Deus mandou fogo do céu no altar. Aquele fogo ali era um fogo santo. Depois eles pegavam do fogo do altar e levavam para dentro do templo, no altar do incenso. E ali queimavam o incenso com o fogo que Deus enviou. Só que o que deu na cabeça deles? Trouxeram o fogo de fora. Menosprezaram o fogo santo que estava no altar. Ué, Gerson, mas como assim o fogo santo estava no altar? Isso não aconteceu vários dias depois da inauguração? Sim, mas a Bíblia fala que eles tinham que colocar a lenha continuamente no altar, porque o altar, o fogo não podia se apagar. E por que o fogo não podia se apagar? Porque o fogo que estava no altar foi o fogo derramado por Deus no dia da inauguração do templo. Então é por isso que o fogo não podia se apagar, porque eles tinham que conservar esse fogo santo do Senhor. Aí os filhos de Eli entram com fogo estranho, são fulminados por Deus, são queimados vivos por Deus. Então, queridos, Deus é santo e por isso ele prescreve a forma de adoração. Quando Moisés foi falar com o faraó, Moisés foi pedir para liberar o povo adorar o Senhor no deserto. Aí o faraó disse, não, pode adorar aqui mesmo. Aí o que Moisés respondeu? Nós vamos adorar a Deus da forma como ele nos disser. Quer dizer, a gente não adora do jeito que a gente quer. A gente adora do jeito que ele diz que é para ser. Quando Davi, ele tenta trazer a arca do Senhor em desobediência com procedimento designado por Deus, porque na lei está dizendo que tinham que 4 levitas colocarem a vara da arca no ombro e trazer a arca nos ombros, e Davi, em vez de fazer assim, colocou em cima de um carro, em cima de uma carroça, digamos assim, e aí quando bateu no buraco, a arca ia cair no chão, desabotou a mão e foi fulminado. Davi falou, isso aconteceu conosco porque nós não agimos conforme o procedimento dito pelo Senhor. Então a adoração, irmãos, ela tem que ser conforme a palavra. É por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores, eles adorarão em espírito e em verdade. E o que é verdade no livro de João, irmãos? Você vê, ó, e conhecereis a verdade. Ó, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês conhecerão a verdade vos libertará. Então a verdade aqui é a comunicação de Deus através da palavra. Por isso que Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, adoração em espírito e em verdade, em espírito é adoração interior, não é exterior. E em verdade é conforme a palavra, é conforme a verdade. Então, o primeiro elemento central do culto é a palavra. Tanto a palavra pregada, como também todas as outras coisas têm que estar em conformidade com a palavra. Cantem as escrituras, até na hora de louvar, cantem as escrituras. Tenham louvores baseados nas escrituras. Declamem os salmos e os cânticos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Declamar, irmãos, é colocar, não pode ser com fundo musical e uma pessoa entoar aquilo ali como se fosse uma poesia, como se fosse um canto, só que sem o compasso rítmico de uma música, o acompanhamento de uma bateria, de um instrumento rítmico. Declame os salmos. Outra coisa, por que alguns hinos não saem de moda? Se você reparar, irmão, se você vê os hinos que a gente canta desde a década de 80 aqui no Brasil, sem falar dos da harpa, você vai observar que esses hinos são hinos que possuem letras bíblicas, porque a Bíblia não sai de moda. Passam os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E aí, atenção, uma frase que eu disse numa aula há muitos anos atrás, que a pobreza no conhecimento aí das escrituras, a pobreza teológica, ela
gera pobreza na adoração. E aí uma pessoa fez um comentário lá, mas eu não concordo com essa frase. Amei a aula, só não concordo com essa frase. Só que eu quis dizer que ela vai gerar uma pobreza no vocabulário da adoração. Certo? Uma pessoa que não conhece as escrituras, não conhece as formas de Deus ser louvado na Bíblia, como é que ele vai adorar a Deus? Vai dizer glória, 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 aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, e vai parar aí. Certo? Só que a Bíblia ela tem um manancial de expressões de adoração. Um manancial. Certo? Eu não estou falando de coração, irmão, estou falando de vocabulário. E outra coisa, quando você adora a Deus com vários elogios diferentes, isso faz também com que sua mente adore de maneira mais ativa e menos automática. O glória, 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 ele vai no automático. Às vezes a pessoa está na emoção, ela dá o glória, glória, glória. Mas quando ela quer adorar a Deus com entendimento, aí ela tem que fazer um esforço de concentração maior. Então, uma teologia pobre vai gerar uma adoração pobre. E aqui eu não estou me referindo a coração, estou referindo aqui a uma adoração pobre de vocabulário. Tá? E não vai louvar Deus como ele merece ser louvado. Uma coisa é você chamar a sua esposa de linda e acabou. Outra coisa é você chamar ela de maravilhosa, a rainha da minha casa, e aí usar um monte de adjetivo para qualificá-la. Ela vai ficar mais feliz só com linda ou com as outras dezenas de elogios que você der para ela? Compara. Então, quanto mais sofisticada for a nossa adoração, eu acredito que melhor para Deus, né? Mas ele vai se agradar, até porque ele quer ser adorado conforme as escrituras. Depois, o penúltimo subtópico da nossa lição fala acerca do efeito da oração coletiva. E aqui, meus irmãos, é Atos dos Apóstolos, né? É Atos dos Apóstolos na veia. Atos 1, falam que eles estavam orando depois que Jesus subiu aos céus. Atos 2, eles foram batizados com o Espírito Santo no momento que eles estavam em oração no cenáculo. Ali aproximadamente 120 pessoas. Depois, Atos 4, falam que eles estavam orando depois de serem perseguidos ali pelos principais dos sacerdotes. Eles começaram a orar e o local tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Depois você vê em Atos 12:5 que Pedro foi preso, mas a igreja insistia, perseverava em oração por ele, e aí Deus enviou o anjo e soltou Pedro. Então você vê, irmãos, que a igreja primitiva ela era marcada pela oração coletiva. E aqui é oração coletiva, tá? Individual nem preciso falar, né? E por fim, o valor da adoração coletiva. Aqui eu falei da oração, aqui é adoração. Nessa adoração coletiva aqui, irmãos, nós podemos citar o texto lá de Efésios capítulo 5, do 18 em diante, fala sobre os meios da gente ser cheio do Espírito Santo, e aí fala para a gente falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Temos também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que fala acerca de nós adorarmos aí com salmos, tá? E aí os salmos aqui acho que está no sentido abrangente para incluir hinos e cânticos espirituais. Então você vê na Bíblia Sagrada várias formas de adoração coletiva, tá? Várias formas de adoração coletiva. E por que é tão importante? Porque ela atrai a presença de Deus de uma forma diferente. Tá? Ela atrai a presença de Deus de uma forma diferente. E é isso, meus queridos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. 1 hora de aula, não é um tempo pequeno. Que Deus vos abençoe. Use vocês poderosamente para a classe de vocês. Que em nome de Jesus vocês possam servir de fonte de edificação para o povo de Deus que participará da aula de vocês, provavelmente na sexta ou no domingo, depende do local. Tá? Mas que vocês sejam muito usados por Deus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus.